Foi uma noite escura e nevada em 3 de fevereiro de 1972, quando os Durhams, uma família bem respeitada na Carolina do Norte, foram brutalmente assassinados em sua própria casa. O caso permaneceu sem solução por mais de 5 décadas, causando medo e desconforto na comunidade, enquanto as pessoas se perguntavam quem poderia ter cometido um crime tão horrível. Finalmente, os investigadores conseguiram resolver o triplo homicídio após mais de 50 anos. Em 2022, este caso poderia estar relacionado ao crime organizado? Como a polícia conseguiu resolver este caso? Hoje vamos mergulhar em um caso que permaneceu sem solução por 50 longos anos até que a justiça finalmente foi feita em 2022. O caso de hoje nos leva à bela cidade de Bonn, na Carolina do Norte, que é uma cidade montanhosa localizada na região noroeste do estado, aninhada no coração das montanhas Blue Ridge. É um destino popular para entusiastas do ar livre e amantes da natureza. Bonn é lar da Universidade Appalachian State, que traz uma energia jovem para a cidade. Os visitantes podem explorar a charmosa área do centro, que está repleta de lojas únicas, restaurantes e galerias. As atividades ao ar livre são abundantes na área, com oportunidades para caminhadas, ciclismo, esqui e muito mais. A beleza natural, a rica história e a cultura vibrante de Bonn a tornam um destino fascinante na Carolina do Norte. Bartex Bryce Dura, filho de Coem Dura e Collie de Valgenkrab Dura, nasceu em 12 de novembro de 1926, no belo estado da Carolina do Norte. Ele era um homem de muitos talentos e experiências, que viveu uma vida significativa. Os irmãos de Bryce, Ralph L. Dura e Guy L. Dura Maudlin, foram uma parte importante de sua vida enquanto ele crescia. Ele se formou na Appalachian State University com um diploma em História e Educação Física em 1941 e passou a ensinar por um ano na Mount Pleasant School, no condado de Wilkes, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, seu caminho de carreira tomou um rumo diferente, e por 6 anos, antes de se estabelecer em Bonn, Dura operou a Mount Airy Auto Loan and Sales Finance Company. Antes disso, ele fez parte da Home Finance Company por 13 anos, adquirindo valiosa experiência em finanças e negócios. Apesar de sua variada formação profissional, Bryce Dura permaneceu um membro leal da comunidade de Bonn até sua trágica e prematura morte em 1972. Virginia, nascida em 24 de outubro de 1927, era filha de Calvin M. Chart e Virginia Lucena Eller Chart. Ela era uma de 5 irmãos, sendo os outros 4 Vinnie Lavon Chart Elliott, Doshia Chart, Dovey Pierce Chart Baker e Hannah Mazeu Bongarner Walsh, que foram partes integrais de sua vida enquanto ela crescia. Em 1951, Bryce e Virginia se casaram e, mais tarde naquele ano, Virginia deu à luz uma menina, a quem chamaram de Ginny Sue Dura. Em 2 de maio de 1953, foram abençoados com um filho e o chamaram de Bob Joe Dura. Eles eram uma família amorosa e unida. Ginny Sue mais tarde se casou com o amor de sua vida, Troy Hall. Morando no terreno montanhoso de Bonn, Carolina do Norte, a família Dura encontrou seu paraíso. Depois de se mudar de Wilkes para Mount Airy, a família de 3 pessoas decidiu recomeçar e se estabelecer em Bonn em 1969. Sua residência, 187 Clyde Towson Road, estava situada no topo de uma íngreme entrada, logo após a rodovia 105. Ginny Sue morava a apenas 6 quilômetros de distância com o marido. Era o lugar perfeito para os Durhams. Na noite de inverno de 3 de fevereiro de 1972, na sonolenta cidade de Bonn, Carolina do Norte, o tempo era implacável. O ar gélido soprava pelas árvores, enviando flocos de neve. A família Dura se aconchegou em sua casa na Clyde Towson Road, buscando o refúgio do frio cortante. Bryce Dura, proprietário de uma concessionária, e sua esposa Virginia, que era bibliotecária, haviam se mudado para Bonn de Mount Airy apenas um ano antes. Seu filho Bob era calouro na Appalachian State University. A família era conhecida por seu trabalho árduo, sua natureza reservada e sua preferência pela solidão. No entanto, enquanto o vento uivava lá fora, algo sinistro estava se gestando lá dentro. Uma tragédia estava prestes a se desdobrar e abalar Bonn. Sem o conhecimento da família Dura, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Numa noite nevada em 3 de fevereiro de 1972, Bryce e Virginia Dura estavam em casa com seu filho Bob quando uma tragédia horrível os atingiu. A família Hall estava aconchegada em sua casa de 2 níveis, em paz e contentamento, mas sua paz foi logo destroçada por uma ligação telefônica que os fez estremecer.
A voz em pânico de Virginia Duran do outro lado da linha transmitiu a urgência da situação, sua voz tremendo enquanto sussurrava para seu genro Justin Troy Hall sobre vários intrusos que haviam invadido sua casa. Mas antes que alguém pudesse entender a ligação, ela terminou de repente, deixando Hall se perguntando se era apenas uma brincadeira cruel. Apesar das dúvidas de Hall sobre a validade da ligação, sua esposa Gina estava preocupada com a segurança de sua família. Eles se apressaram para o carro, que teimosamente se recusava a ligar, já que o caminho até a casa dos Durhams era traiçoeiro demais para ser percorrido a pé. Felizmente, um vizinho e detetive particular, Cecil Small, concordou em levá-los até lá. Gina permaneceu no carro enquanto Hall e o vizinho Cecil entraram. O que encontraram dentro da casa foi uma cena de caos. A casa havia sido revirada e o som de água corrente enchia o ar. Mas, ao se dirigirem para o banheiro do térreo, o verdadeiro horror da situação foi revelado. Lá, no espaço apertado, jaziam os corpos sem vida e completamente vestidos de Bryce, Bob e Virginia Duran na banheira, com as cabeças submersas e a água ainda correndo. A linha telefônica havia sido arrancada da parede, deixando a casa silenciosa de maneira arrepiante. Sem outras opções, Hall ligou para as autoridades por volta das 23 horas, do apartamento do vizinho, para investigar a cena macabra diante deles. Em questão de minutos, uma enxurrada de policiais chegou, com suas luzes piscando atravessando a escuridão dessa noite de neve. Enquanto os investigadores entravam na casa dos Durhams, seus olhos examinavam o interior, antes arrumado, que agora parecia que um tornado havia passado por ali. Gavetas foram puxadas para fora, roupas estavam espalhadas pelo chão, e quadros pendurados em ângulos estranhos ou estavam quebrados no chão. Armários haviam sido saqueados e os móveis estavam derrubados, como se os perpetradores estivessem procurando por algo em um estado frenético. Os olhos dos policiais então se fixaram no sofá rasgado onde os Durhams estavam pacificamente desfrutando de um lanche tarde da noite, assistindo ao seu programa de TV favorito. O local do caos e da violência deixou um sentimento pesado no fundo de seus estômagos, pois sabiam que estavam prestes a enfrentar uma investigação longa. A televisão ainda piscava com 3 copos meio cheios e pratos com comida parcialmente abandonada em uma mesa de café. Além disso, notaram algo peculiar na mesa da cozinha, um frango assado pela metade, o que indicava que o crime aconteceu enquanto os Durhams estavam desfrutando de sua refeição juntos. A princípio, parecia ser um simples roubo que deu errado, mas a presença de objetos de valor intocados levantou suspeitas. Um saco de dinheiro cheio de dinheiro estava intocado, testemunhando o fato de que o roubo não era o motivo por trás do crime. Os agentes do Bureau de Investigação do Estado da Carolina do Norte sabiam que precisavam agir rápido. Eles transportaram cuidadosamente os corpos para Chapel Hill para uma autópsia. Os resultados foram sombrios, mas não surpreendentes. O Dr. Paige Hudson, médico legista estadual, confirmou a causa da morte da família Duran. Virginia morreu por estrangulamento, enquanto os 2 homens foram estrangulados e afogados. Quando a investigação dos assassinatos da família Duran começou, agentes do Bureau de Investigação do Estado da Carolina do Norte desceram para a residência dos Duran, determinados a descobrir a verdade por trás dos assassinatos brutais. Com precisão e determinação, eles examinaram cada centímetro da casa, catalogando cuidadosamente cada pista e evidência que encontraram. À medida que a investigação avançava, a equipe crescia, inchando para 7 ou 8 agentes até sábado de manhã. Mas isso era apenas o começo. Para desvendar os segredos do crime, eles contaram com a experiência de 2 principais físicos do Laboratório de Crime do Estado, que chegaram à bom tarde da noite de sábado para se juntarem à busca por respostas. Por horas, eles examinaram as evidências, juntando as pistas e trabalhando incansavelmente para desvendar o mistério dos assassinatos dos Durhams. À medida que a investigação avançava, testemunhas surgiram com informações vitais. Um espectador relatou ter visto um SUV verde e branco saindo da residência dos Durhams pouco depois das 22h30 naquela fatídica noite, mas o veículo desapareceu em segundos. A patrulha rodoviária da Carolina do Norte iniciou uma busca pelo SUV e o encontrou abandonado à beira da estrada a alguns quilômetros de distância. O motor ainda estava funcionando, os limpadores de para-brisa batendo contra a neve e as portas firmemente fechadas. Os investigadores perceberam que os assassinos haviam usado o SUV como carro de fuga. Mais tarde, descobriu-se que Bryce Duran havia pegado o SUV de sua concessionária para chegar em casa em condições climáticas traiçoeiras. Enquanto a polícia revistava o carro, encontraram um saco de prata presumivelmente retirado da residência dos Durhams. Foi uma pista crucial, e os investigadores esperavam que os levasse aos perpetradores deste crime.
A investigação dos assassinatos dos Durhams foi uma jornada difícil através de suspeitas e especulações. A lista de possíveis suspeitos era longa. Justin Troy Hall, o genro afastado de Bryce e Virginia Durham, estava entre os suspeitos pelas autoridades. Um grupo de homens de Asheville também veio sob o microscópio, presos e acusados em conexão com os assassinatos, apenas para serem libertados devido à falta de evidências. Rumores e sussurros de um assassinato por contrato pairavam pesadamente no ar, alimentados pela precisão dos nós usados para amarrar as vítimas. Mas à medida que os anos passavam, as pistas esfriavam. O departamento do xerife do condado de Watauga, o departamento de polícia de Boone e o Bureau de Investigação do estado da Carolina do Norte trabalhavam incansavelmente, mas o rastro se tornava mais frio a cada dia que passava. Parecia que as respostas para esse crime brutal permaneceriam um mistério para sempre. Por mais de 45 anos, o caso de triplo homicídio dos Durhams permaneceu como um mistério não resolvido, com as pistas se esgotando e os investigadores lutando para juntar as peças do quebra-cabeça. Mas, em 2019, uma luz de esperança surgiu após uma conversa entre um homem chamado Shane Bart e um delegado do xerife na Geórgia. Shane Bart era filho de um suspeito de assassinato, Billy Sunday Bart, que morreu na prisão em 2017, cumprindo uma sentença de prisão perpétua por 3 assassinatos que cometeu na década de 1970. Shane Bart estava ajudando na pesquisa para um próximo livro de Phil Jeans quando compartilhou uma história chocante que seu pai lhe contou durante uma visita à prisão, uma história de assassinato e caos que ocorreu nas montanhas nevadas da Carolina do Norte. Segundo Bart, seu pai havia admitido ter matado 3 pessoas durante uma forte tempestade de neve e escapado por pouco da captura. Essa notícia foi enviada pelo gabinete do xerife do condado de White, que imediatamente entrou em contato com seus homólogos no gabinete do xerife do condado de Watauga para compartilhar as informações. Essa conversa levou a uma investigação renovada no caso dos assassinatos dos Durhams e trouxe uma nova esperança por justiça para as vítimas e suas famílias. As engrenagens da justiça nunca pararam de girar e, no caso dos assassinatos dos Durhams, elas giraram lentamente, mas em direção à verdade. Com novas pistas a seguir, os investigadores não perderam tempo em localizar Billy Wayne Davis, um associado conhecido de Billy Bart, que já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua na Geórgia por seus crimes anteriores. O departamento do xerife realizou 3 sessões separadas em setembro de 2019, outubro de 2020 e agosto de 2021, abrangendo 2 anos cada uma, sendo cada uma com uma peça crucial do quebra-cabeça para determinar quem era responsável pelos crimes horríveis. Foi a corroboração de evidências dessas entrevistas, bem como de outras 2 fontes, que finalmente levou à revelação da verdade. Através de uma meticulosa coleta de evidências e cuidadosa cruz-referência, os investigadores conseguiram descobrir uma conexão chocante com um caso de outro estado. O caso Fleming de 1973 envolveu uma rede conhecida como Dixie Mafia, uma rede pouco organizada de criminosos que aterrorizaram o Sudeste com seus crimes violentos nos anos 60 e 70. Este caso tinha circunstâncias semelhantes aos assassinatos dos Durhams, e nomes começaram a surgir que ligavam os dois. Segundo as autoridades, Billy Wayne Davis, de 81 anos, e residente de uma instituição em Augusta, Geórgia, é o único membro sobrevivente da notória Dixie Mafia. Atualmente, ele cumpre uma sentença de prisão perpétua por assassinato na prisão médica estadual de Augusta, Geórgia, e está na prisão desde 1986. Segundo os investigadores, ele revelou detalhes sobre um assassinato contratado nas montanhas da Carolina do Norte que deu errado durante uma forte tempestade de neve. Davis comprometeu-se a agir como motorista de fuga do grupo durante os assassinatos da família Durham, alegando que foram os outros 3 homens, Billy Sunday Bart, Bob Jennings e Charles David Reed, que entraram na casa naquela fatídica noite. Davis se recusou a revelar qualquer outra informação sobre eles. Apesar do avanço no caso dos assassinatos da família Durham em 2022, a justiça pode nunca ser totalmente feita, com 3 dos 4 suspeitos já falecidos e não se espera que sejam apresentadas acusações pelos assassinatos. O 4º suspeito, Billy Wayne Davis, de 81 anos, está atualmente cumprindo uma sentença de prisão perpétua em uma prisão da Geórgia e não se espera que veja a liberdade tão cedo. A ideia de que a justiça seja feita pode ser nada mais do que uma fantasia para as famílias das vítimas, que esperaram por 5 longas décadas por respostas. A tragédia deste caso arquivado é agravada pelo fato de que as identidades daqueles que ordenaram o crime permanecem desconhecidas. Para os familiares, a pergunta que persiste é sobre por que seus entes queridos foram alvos.
O agente especial encarregado do Distrito Noroeste do Bureau de Investigação do Estado da Carolina do Norte, Chris Laus, elogiou o trabalho diligente de todos os profissionais e membros da comunidade que contribuíram com seus esforços para o caso ao longo dos anos. Jeanne Dura, o único membro sobrevivente da família Dura, estava cheia de gratidão enquanto expressava seu apreço na coletiva de imprensa realizada em 2022 aos indivíduos dedicados que trabalharam incansavelmente para resolver o caso arquivado de 50 anos de sua família. Ela reconheceu os sacrifícios feitos por esses investigadores que passaram incontáveis dias e fins de semana para resolver o caso. Jeanne Dura estava especialmente grata a Len Agma, xerife do condado de Watauga, que permaneceu comprometido em trazer um desfecho para sua família. Ela também expressou sua gratidão a Wade Colvart, um agente especial do Bureau de Investigação do Estado, Caroline Johnson, capitã de investigações do gabinete do xerife do condado de Watauga, e Charles Whitman, um agente especial aposentado do SBI, que continuou trabalhando no caso mesmo após a aposentadoria. Para Jeanne Dura, a dedicação e amizade inabaláveis deles significavam o mundo, e isso lhe dava esperança em meio a anos difíceis. O xerife do condado de Watauga, Len Agma, também estendeu seus agradecimentos a todas as agências, autoridades policiais, investigadores e agentes que trabalharam no caso por décadas. A resolução do caso Dura foi um ponto de virada muito necessário para a comunidade afetada pelos eventos trágicos de 1972. O gabinete do xerife do condado de Watauga reconheceu as inúmeras pessoas que desempenharam um papel no encerramento do caso e expressou sua gratidão pelos esforços de todos que ajudaram a encontrar respostas para a família Dura. Para Rufus Edmonston, ex-procurador-geral da Carolina do Norte, tornou-se uma preocupação pessoal. Ele se encontrou com a mãe de Bryce Dura, que implorou a ele para encontrar os assassinos, e foi devastador vê-la morrer sem encontrar um encerramento. Eu não queria decepcioná-la, disse ele. Foi o mistério das montanhas por anos e anos, e Edmonston estava frustrado por não poder resolvê-lo sozinho. Mas agora, graças ao trabalho incansável do xerife Agma e sua equipe, o caso foi resolvido. O filho de um dos perpetradores, Shane Bart, quer pedir desculpas a cada vítima do seu pai, Billy Sunday Bart. Apesar de seu pai ser um homem assassino que matou dezenas de pessoas, Shane não está tentando encobrir seus atos hediondos. Em vez disso, ele quer proporcionar encerramento a tantas pessoas quanto possível. O caso pode ter levado 50 anos para ser resolvido, mas todos os envolvidos mostraram dedicação e compromisso com a justiça, o que é um testemunho de sua perseverança. Apesar da falta de encerramento, o fato de o caso ter sido resolvido após 50 anos traz algum alívio e a esperança de que as futuras gerações da família possam descansar tranquilas sabendo que a justiça prevaleceu, mesmo que apenas parcialmente.